Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN desta sexta-feira. Pois é, hoje já é dia 17 de outubro de 2025, o ano passando rápido, já estamos nos últimos momentos de 2025. Para você, o nosso grande abraço, o agradecimento pela grande quantidade de acessos, principalmente no último mês, nas últimas semanas, principalmente lá na nossa página do Facebook. Siga, acompanha. Temos também no Facebook os nossos perfis. Temos também a Rede X, o antigo Twitter, o Instagram, nosso canal do YouTube e o principal, o site do Cubo Notícias, trazendo todos os conteúdos, as informações que nós publicamos, as edições do Jornal ACN, absolutamente tudo, principalmente aqui de Porangaba e de todo o interior paulista. Vamos agora com o nosso Jornal ACN e rapidinho, porque hoje tem muitas informações do nosso interior de São Paulo e vamos destacar a previsão do tempo para os próximos dias. Tem mudança no clima e na temperatura chegando por aí, prepare-se! Pois bem, gente, nós estamos gravando o Jornal ACN nesta sexta-feira, final de manhã. Você deve estar olhando para o céu, né? Ou deve ter olhado para o céu nesta manhã e neste final de tarde e visto que o tempo está limpo, muito calor. Chegamos a 33 graus como temperatura máxima nesta sexta-feira. Porém, para hoje já tem uma previsão aí de mudança na temperatura, principalmente no finalzinho da tarde, com possibilidade de chuva. Eu, particularmente, não acredito que hoje deva chover, mas tem essa possibilidade para o final do dia. Só que amanhã, sábado, a coisa é certa. Hoje, enquanto nós tivemos 33 graus de máxima, amanhã nós teremos já 25 de máxima, ou seja, uma diminuição aí de 8 graus na temperatura máxima. E teremos chuva, sim. Teremos um sábado que deve já começar com chuva, tempo nublado e possibilidade de pancadas com raios e trovões. Teremos também a incidência de vento, está marcado aí para vento de até 22 km, ou seja, aquele ventinho chato, volta, né? E noite também com possibilidade de chuvas. Então, sábado chuvoso com chances de pancadas, inclusive, um tanto quanto moderadas a forte intensidade, volume estimado aí de 10 a 20 milímetros de chuva para sábado. Temperatura de 25 na máxima, mínima de 16. E como a gente já sente essa queda no sábado, no domingo a temperatura cai ainda mais. Sabe por quê? Porque o frio vai voltar a partir desta próxima semana. Domingo com possibilidade de chuva. O tempo até amanhece com uma abertura de sol, mas com possibilidade de chuva já de moderada a fraca intensidade no decorrer do dia. E à noite não deve chover no domingo, mas vai fazer frio, viu? Vai fazer frio. 18 graus de máxima, não passa disso a temperatura, mínima de 12. Na segunda-feira nós teremos também frio. A segunda-feira começa com tempo ensolarado, aumento de nuvens na parte da tarde, mas sem possibilidade de chuva. Vai ser uma segunda-feira também com bastante vento no decorrer do dia, viu? E não temos possibilidade de chuva na segunda, nem durante o dia, nem durante a noite, apesar do aparecimento de algumas nuvens. Vai fazer frio segundona. A temperatura começa com 11 graus. Segunda-feira começa com 11 graus e a máxima não passa dos 21. Terça-feira continua o frio, apesar de o sol aparecer com mais intensidade na terça-feira. Teremos um tempo predominantemente ensolarado com aparecimento de poucas nuvens. Terça-feira com um pouquinho de vento também, mas a temperatura não vai passar dos 23 graus não. Só vai subir um pouquinho porque o sol aparece mais. Porque à noite a temperatura despenca, vai para 10 graus. Quarta-feira teremos tempo limpo, céu de brigadeiro, predominantemente aberto,
tanto durante o dia quanto durante a noite. Mas isso não significa que a temperatura vai subir, não. Quarta-feira com máxima de 24 e mínima de 10. E também aquele ventinho, né? Mesma coisa na quinta-feira. Na quinta-feira sobe um pouquinho, mas nem tanto. O ventinho continua, o tempo fica aberto, céu de brigadeiro sem nuvens. Porém, a quinta-feira começa com mínima de 11 graus e vai subir a temperatura para máxima de 26. Ok? Então se prepare. Neste final de semana vem chuva e frio. Se você já tinha guardado os seus agasalhos e os seus cobertores, pode tirar ele do armário, porque você vai usar ele, o seu cobertor, os seus agasalhos, mais uma vez. Pelo menos mais uma vez. Bom, gente, vamos com as notícias do interior de São Paulo. Hoje a gente tem muita informação aqui para você. O delivery da erva, lá na cidade de Itapetininga, um meliante jovem, não tem a idade dele aqui, mas diz que é um rapaz. Então, é um jovem meliante suspeito de usar as redes sociais para vender drogas. Ele foi preso em Itapetininga ontem. Conforme a Polícia Civil, a cara de pau é grande, né? Porque tem certeza da impunidade, nossas leis são uma porcaria. Ele postava fotos e vídeos mostrando porções de maconha e outros entorpecentes, principalmente no Instagram, né? Ele também usava uma motocicleta para fazer a entrega das drogas. Após as investigações, a Justiça emitiu um mandado de prisão e de busca e apreensão. A polícia prendeu porções de maconha e ice, conhecido como a maconha dos playboys, né? Bom, até porque o playboy ele é mais Nutella, né? Ele quer uma maconha mais sofisticada, né? Em recipientes que já estavam prontos para venda. Além disso, outro homem confessou aos policiais que havia comprado droga do suspeito. O meliante foi preso em flagrante por tráfico de drogas e depois teve a prisão convertida em preventiva. Mas não dou 6 meses para ele estar solto. Isso se não for liberado, né? Antes disso, né? Porque as nossas leis... Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho das nossas leis, né? Já já eu vou falar sobre isso. Mais drogas apreendidas, também bebidas, sem nota fiscal. 2 homens e uma mulher foram presos por tráfico de drogas em Lençóis Paulista durante uma operação da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. Durante a ação também foram apreendidos 26 litros de uísque suspeitos de serem falsificados. Nenhuma nota fiscal dos produtos foi apresentada na fiscalização. Ainda na mesma operação foram apreendidos R$ 285 em dinheiro, 252 porções de cocaína, além de uma balança de precisão e uma câmera fotográfica. A câmera para fazer o marketing, né, tirar as fotos. Acho que estava divulgando até nas redes sociais. Mas segundo a Secretaria de Segurança Pública, apenas pontos específicos foram fiscalizados com cumprimento de mandado de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Gente, nós ainda estamos, apesar das chuvas estarem retornando, ainda estamos sob alto risco de queimadas no estado de São Paulo. Ontem, às margens da rodovia Castelo Branco, mais um incêndio de grandes proporções, que demorou para ser combatido, porque o combate às chamas começaram no período da manhã e terminaram só por volta das 18 horas. As equipes dos bombeiros foram acionadas para combater esse incêndio numa plantação de cana-de-açúcar que fica pertinho da Castelo Branco, em Itu. Isso foi ontem de manhã, quando os bombeiros chegaram. Mas a gente pode ver nessa imagem aí que tem uma grande cortina de fumaça e uma linha de fogo que atinge a plantação. Segundo os bombeiros, o fogo só foi controlado por volta das 18 horas. O incêndio, graças a Deus, não atingiu residências. E as causas do incêndio estão sendo investigadas. Sabe quando falam que a pressa é inimiga da perfeição? Né? A pressa só é amiga da perfeição no caso das corridas automobilísticas. Fórmula 1, quanto mais rápido você for, mais perfeito como piloto você é. Mas tem gente que acha que piloto de Fórmula 1
E não dá certo, né? Nas vias públicas, contra um trem principalmente, né? O motorista da caminhonete que foi... As imagens viralizaram nas redes sociais desse acidente da caminhonete que foi arrastada por um trem. Foi segunda-feira em Itirapina, aqui no interior de São Paulo. O motorista da caminhonete, infelizmente, não resistiu e morreu na manhã de quarta-feira. O homem foi identificado como Vanderlei Benedito de Oliveira Leite, 76 anos. Devido à complexidade do caso, o resgate do idoso durou aproximadamente 1 hora. A esposa dele também estava na caminhonete, mas ela foi socorrida com ferimentos leves. Inicialmente, ambos foram socorridos e levados para o Hospital São José. Na sequência, o idoso acabou sendo transferido à Santa Casa de Rio Claro. O G1 entrou em contato com a Santa Casa, mas não teve resposta. O corpo do Vanderlei aguardava transferência para o IML de Rio Claro. Ainda não há informações sobre o velório da vítima. Provavelmente já ocorreu, tendo em vista que o óbito dele foi confirmado na última quarta-feira. Mas nas imagens que circularam nas redes sociais, inclusive nessa foto que a gente está vendo aí, a gente vê que tem um veículo na frente parado, aguardando a sinalização que indicava o cruzamento do trem naquele momento. A caminhonete vem atrás, ela cogita esperar, mas daí ela não para, ela vem pela lateral, ela ultrapassa o carro e teima em tentar atravessar a linha férrea, mesmo com um veículo já parado, aguardando a sinalização do trem. O motorista, o senhor Vanderlei, o nome dele, tentou ser um pouco mais apressado, achou que iria dar tempo e infelizmente a imprudência dele resultou em seu óbito. Bom, gente, agora este assunto que eu nem sei como falar. Tomou conta dos noticiários policiais de todo o Brasil um fato que ocorreu aqui na nossa região. O caso do padrasto que matou e com a ajuda da mãe da criança, são esses dois vagabundos, deixa eu colocar a imagem deles, esses dois vagabundos, esses dois, com o perdão da palavra, porque não tem outra coisa que a gente possa usar como adjetivo, esses dois merdas mataram essa criança de 5 anos e enterraram o corpo no quintal da casa e depois concretaram. Essa vagabunda, que não se pode chamar de mãe, ainda utilizou as redes sociais para dizer que a criança estava desaparecida. Essa biscate, me desculpe falar desse jeito, mas é revoltante. Ela sabia, ela participou da morte da própria filha e ainda na maior cara de pau veio às redes sociais dizer que a menina estava desaparecida. Esse bosta desse padrasto da criança confessou que matou a enteada de 5 anos e enterrou o corpo da criança no quintal de casa. Ele já tem passagens policiais por crimes graves, incluindo estupro, roubo e ameaça. Já a vagabunda mãe da criança confessou que participou no crime e também está presa. O corpo da menina, Maria Clara Aguirre Lisboa, estava enterrado e concretado numa cova rasa, no fundo da casa onde eles viviam. Conforme foi apurado, entre as ocorrências registradas na ficha de Ribeiro Machado, de 23 anos, consta uma denúncia de ameaça e vias de fato registrada em janeiro deste ano, cuja vítima era a própria Maria Clara Aguirre Lisboa. O caso foi enquadrado na Lei Maria da Penha por se tratar de violência doméstica.
Além desse registro, o homem responde por porte de arma, também em janeiro deste ano. Roubo qualificado em março e estupro em agosto de 2022. Roubo também em setembro de 2019. O Conselho Tutelar informou que Maria Clara Aguirre Lisboa estava sob os cuidados da mãe, Luísa Aguirre Barbosa da Silva, de 25 anos, e que já haviam sido aplicadas medidas protetivas para orientar e acompanhar a família. O órgão não detalhou quais medidas seriam essas. Tomou medida porra nenhuma! Uma vergonha! Esses conselhos tutelares, sabe quais medidas eles tomam? Se um pai ou uma mãe, quando o filho se desvia de conduta de caráter ou apronta, ou xinga um professor na escola ou faz alguma coisa errada, se o pai e uma mãe dá uma chinelada no bumbum do filho ou da filha, e daí o filho ou a filha vai lá no conselho tutelar e fala: ai, meu pai e minha mãe deu uma chinelada em mim. Na hora! O conselho tutelar vai lá e retira a criança da guarda do pai e da mãe. Mas nesse caso, nós fizemos medidas. Quais medidas? Não vamos responder. Uma vergonha. O Conselho Tutelar ainda ressaltou que não tem poder para retirar a guarda de uma criança, cabendo essa decisão à Justiça. Mas vai lá corrigir o seu filho, dá uma chinelada no bumbum dele quando ele apronta. E se o seu filho for lá no Conselho Tutelar, eles na hora, no mesmo dia, eles levam para casa transitória. Até aguardar a decisão da Justiça com quem a criança deve ficar. Segundo o órgão, foram feitas diversas tentativas de contato com a mãe por telefone e em visita aos endereços cadastrados, mas todas sem sucesso. O boletim de ocorrência foi registrado no mesmo dia em que o órgão recebeu denúncia sobre a possível morte da criança em 8 de outubro, disse o comunicado do maravilhoso Conselho Tutelar, competitíssimo Conselho Tutelar, que, de acordo com a perícia, o corpo de Maria Clara, encontrado em 14 de outubro, estava enterrado há cerca de 20 dias, ou seja, no fim de setembro foi sepultado. Foi enterrado, né? Foi concretado. A investigação aponta que o casal ocultou o corpo 2 dias após o crime. No início de outubro, a avó paterna de Maria Clara procurou o Conselho Tutelar para denunciar o desaparecimento da neta. Segundo o órgão, a equipe já acompanhava o caso da mãe desde o episódio de ameaça feita pelo padrasto meses antes. Acompanhava. Conforme o boletim de ocorrência registrado pelo Conselho Tutelar, não havia contato com a mãe desde agosto. O órgão formalizou o desaparecimento da menina na Polícia Civil dia 8 de outubro. Após denúncia e diligências, a Polícia Civil encontrou o corpo da Maria Clara numa cova rasa já em estado avançado de decomposição no dia 14 de outubro. A menina apresentava sinais de lesões provocadas por instrumento contundente, possivelmente ferramenta. Ou seja, foi morta por espancamento. No mesmo dia, Luísa e Rodrigo foram localizados pela polícia e durante interrogatório confessaram o crime. Luísa e Rodrigo são esses dois vagabundos. Segundo a polícia, eles admitiram que mataram a menina e concretaram o corpo para esconder o crime. No dia 15 de outubro foi divulgado um áudio onde esse bosta desse padrasto enviou ao pai da criança dizendo que a menina já estava morta e que com isso acabaria o vínculo dele com a mãe da criança. Ainda na mensagem, o suspeito pede ao pai para que pare de encher o saco dele e da mãe da criança. É revoltante esse caso, porque, em primeiro lugar, a gente tem a constatação de que as nossas leis são uma merda. O cara tem 2 roubos nas costas, tem um crime de estupro. Estupro em agosto de 2022. Roubo qualificado, porte de arma. E com essa ficha, ele estava solto. E daí, você, meu amigo, você, minha amiga, na inocência,
Eu vou falar na inocência porque eu também já fui muito inocente. Você fica brigando por política, né? Achando que algo vai mudar no Brasil. A direita, a esquerda. Ah, aquele lá é ruim, aquele lá é pior. Para de ser bobo. É tudo farinha do mesmo saco. O povo brasileiro, em sua ampla maioria, pede mudança no Código Penal. E eles não mudam. Entra deputado, sai deputado. Entra senador, sai senador. Entra presidente, sai presidente. Não mudam. E quando vem uma rara exceção política querendo mudar, apresenta um projeto na Câmara dos Deputados para mudar as leis, vem lá um presidente, vem lá um senador, vem lá alguém do alto escalão, um ministro, e fala assim, olha, não vota não esse projeto, a gente vai liberar emendas. Aí libera emenda para um monte de deputado para votar contra os projetos que endurecem as leis no Brasil. Pesquisa aí, veja. Não vai mudar. É tudo farinha do mesmo saco. Há 40 anos o povo brasileiro pede: mudem as leis, mudem o Código Penal. Tá todo mundo cagando e andando para a vontade do povo e enchendo o rabo às nossas custas. Todos eles. Direita, esquerda, e ficam nesse teatrinho, nessa briga cenográfica, que são todos farinhas do mesmo saco. Até quando? Pelo amor de Deus, não reeleja mais deputados, não reeleja mais governadores, não reeleja mais presidentes. Se a gente continuar reelegendo essa corja de vagabundos, eles vão estar lá, sossegadão. Eu posso fazer o que eu quero, eu posso votar como eu quero, afinal, eles pensam assim, afinal o trouxa vai votar em mim de novo. É por isso que nada muda nesse Brasil. E outra coisa, hein? Vagabunda essa mãe dessa criança, colocar dentro de casa um cara com histórico criminal desse, porte de arma, roubo, estupro, ameaça. E o pai da criança, o pai da Maria Clara, todo preocupado, procurando saber como que estava a filha. Às vezes largou até um homem bom para ficar com um vagabundo. E essa mulherada também, hein? Que não aguenta ficar um ano sem vara, leva para dentro de casa qualquer vagabundo que conhece na rua. Né? Não procura saber o histórico, não procura saber quem é. Qualquer vagabundo que encontra na rua, leva para dentro de casa. Separa do marido, não aguenta ficar um ano sem levar uma vara. Tem que levar o marido, tem que levar outro macho para dentro de casa. É revoltante essas coisas que a gente vê. E quem paga com a vida? Uma criança inocente de 5 anos. Por irresponsabilidade. E esse conselho tutelar de Itapetininga, os senhores conselheiros tutelares de Itapetininga, os senhores conseguem dormir? Ah, nós tomamos medidas. Quais medidas? Ah, nós fizemos boletim de ocorrência. Eu duvido que no caso de um pai que dá uma chinelada no bumbum do filho ou da filha, uma mãe que dá uma chinelada no bumbum do filho ou da filha, vocês não vão lá, vocês não tiram a guarda e não levam para casa transitória até a justiça determinar o que vai fazer com a criança. Não é possível que não tenha casa transitória em Itapetininga, que vocês poderiam ter levado a criança até aguardar uma decisão da justiça, mantendo a segurança da criança num local fora da ameaça. Bando de incompetente. A justiça condenou a prefeitura de Tatuí a pagar R$300 mil de indenização por danos morais à família de Jaiane Tibélio, de 20 anos, que morreu. A gente divulgou esse caso aqui, foi em 2022, após ela ter 3 atendimentos na UPA da cidade. Cabe recurso
e a prefeitura de Tatuí teve a cara de pau de dizer que vai recorrer. Jaiane era a filha mais velha e havia se casado 3 meses antes da morte. O pai dela, Marcelo Mesquita Tibélio, disse à reportagem que o objetivo da ação não é financeiro, não é pelo dinheiro, é para que não aconteça com outras famílias. Deus que nos fortalece. Só quem é pai sabe a dor de perder um filho, disse ele. A decisão da terceira vara civil de Tatuí reconheceu falhas no atendimento médico, responsabilizou o município pela omissão. Segundo o laudo pericial, Jaiane foi atendida 3 vezes com sintomas de cetoacidose diabética, mas não recebeu o diagnóstico correto e foi liberada mesmo com o quadro grave. O documento afirma que o atendimento foi deficiente e tardio e que a morte poderia ter sido evitada caso fossem seguidos os protocolos clínicos e laboratoriais compatíveis com o quadro. Com base na perícia, a juíza determinou o pagamento de 100 mil para cada um dos 3 autores da ação: o pai, a mãe e o marido da vítima, totalizando 300 mil reais. Em nota, a Secretaria de Saúde de Tatuí informou que se sensibiliza com o caso e esclareceu que na época dos fatos a UPA era administrada por uma organização social que não presta mais serviços nem mantém vínculo com o município. O nome dessa organização social não foi divulgado. A Procuradoria da Prefeitura disse que vai recorrer da decisão e que, independentemente do resultado, vai ajuizar uma ação de regresso contra a organização social que operava a unidade. Vocês têm cara de pau ainda de querer recorrer? Vocês têm que pagar. Não queira recorrer. Quem permitiu o ingresso dessa organização social para administrar a UPA foi a prefeitura. A quem competiria fiscalizar os atos dessa organização na UPA era a prefeitura. Seus caras de pau, paguem, é o mínimo que vocês podem fazer por essa família, o mínimo. Porque o erro de vocês é irreparável. Bando de cara de pau, ainda vai recorrer? O agricultor aposentado, o senhor Sebastião Vieira de Camargo, de 78 anos, pai do prefeito de Torre de Pedra, Ciro Pedroso, faleceu na tarde de ontem após sofrer um acidente enquanto testava um trator em uma propriedade particular do município. De acordo com informações da família, o seu Sebastião estava realizando um teste no maquinário com a intenção de substituí-lo por outro modelo. Durante a operação, ao tentar efetuar uma troca de marcha, ele teria se desequilibrado por um problema mecânico ali do equipamento. Ele perdeu o controle do veículo e pulou do trator. Só que na queda ele acabou sendo atingido na região do abdômen. E qual é o problema que isso gerou? O senhor Sebastião era portador de marca-passo cardíaco. E possivelmente essa batida no peito deve ter ocasionado problemas referentes ao coração. Ele foi socorrido pela equipe de saúde de Torre de Pedra, foi estabilizado, mas sofreu diversas paradas cardíacas em decorrência do impacto e do abalo físico. Como ele tinha marca-passo, ele não resistiu durante os preparativos para sua transferência ao Hospital das Clínicas de Botucatu. A família destacou, que o trator não chegou a tombar sobre ele. Teve meio de comunicação aí que tentou criar um cenário mais trágico, colocou até a imagem de uma retroescavadeira tombada. Não foi isso que aconteceu. Teve um problema, ele perdeu o controle do trator, tentou pular do trator e bateu o peito, à altura do abdômen. Por ele ter esse marca-passo, não pode ter batido ali, possivelmente agravou a situação dele. Então ele não chegou a ser esmagado ou a ter o trator tombado sobre ele. A família ressaltou que ele tinha uma vida muito ativa, era saudável, e tem aqui um depoimento de familiares dizendo que ele era forte, gostava de trabalhar, fazia questão de continuar em atividade. E ele comemorou 78 anos no último final de semana. O velório dele aconteceu aqui em Porangaba hoje,
né, das 8 até as 16 horas. Aliás, perdão, o velório dele aconteceu no velório de Torre de Pedra, das 8 até as 15 horas e 30 minutos, e o sepultamento dele ocorreu aqui no cemitério de Porangaba às 16 horas. A família do senhor Sebastião Vieira de Camargo, que tinha familiares aqui em Porangaba, em Torre de Pedra, nós damos aqui o nosso desejo de solidariedade e que Deus conforte o coração de todos vocês, ok? Bom, gente, vamos com as notícias aqui de Porangaba. Porangaba vai realizar neste sábado, dia 18, portanto amanhã, por meio da Secretaria de Saúde, duas importantes ações voltadas à prevenção e promoção da saúde da população. A campanha do Papa Nicolau e a campanha de vacinação. As atividades vão acontecer das 8 às 16 horas em todas as unidades de saúde do município. Na campanha do Papa Nicolau, inserida no movimento Outubro Rosa, serão realizados exames preventivos para a detecção precoce do câncer do colo de útero. O teste é simples, rápido e fundamental para a saúde da mulher. Já a campanha de vacinação tem como objetivo atualizar a caderneta vacinal de crianças, adolescentes e também adultos. Serão aplicadas doses contra o sarampo para pessoas de 12 meses a 59 anos, febre amarela a partir dos 9 meses de idade, HPV com foco em adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não foram vacinados, e as duas campanhas reforçam o compromisso da Prefeitura de Porangaba com a prevenção e o cuidado integral da população, incentivando que todos procurem a unidade de saúde mais próxima. Então, você que tem aí a sua unidade de saúde, o seu pronto-socorro, a sua ESF, você deve ir na unidade de saúde a que corresponde o seu atendimento, a sua residência, o seu bairro. Tá bom? Então acontece amanhã das 8 às 16 horas. Bom, pessoal, o município de Porangaba foi premiado na última segunda-feira, dia 13, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O TCE de São Paulo identificou que Porangaba está entre os 25 municípios paulistas com os melhores índices administrativos. Então, na manhã de segunda-feira, Porangaba foi destaque no estado ao receber esse prêmio de melhores cidades do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM, que foi concedido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A solenidade que marcou os 10 anos da criação do IEGM e contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, prefeitos e representantes de tribunais de contas de todo o país. Durante o evento, que foi realizado na sede do TCE, na capital paulista, foi divulgado o IEGM de 2025, calculado com base nas informações referentes ao exercício de 2024. O governador Tarcísio de Freitas fez pessoalmente a entrega das homenagens e destacou o papel das prefeituras premiadas na construção de uma gestão pública moderna e eficiente. Entre os municípios reconhecidos, Porangaba recebeu o prêmio por estar entre as 25 melhores gestões municipais do estado de São Paulo, consolidando-se como referência em eficiência administrativa e responsabilidade fiscal, de acordo com o TCE. O prefeito de Porangaba comemorou a conquista, destacou o esforço coletivo que levou o município a esse resultado. Criado em 2015, esse índice de efetividade da gestão municipal é uma ferramenta desenvolvida pelo Tribunal de Contas para medir a eficiência das administrações municipais em 7 áreas essenciais: saúde, educação, planejamento, a gestão fiscal, meio ambiente, segurança, no caso da defesa civil, e tecnologia das informações. O presidente do Tribunal de Contas, a presidente, aliás, que é a conselheira doutora Cristiana de Castro Moraes, lembrou a importância do indicador. Ela disse que é um instrumento que vem contribuindo de maneira decisiva para o aprimoramento das gestões primárias, permitindo que os gestores avaliem e continuem melhorando a qualidade dos serviços oferecidos à população. Já o coordenador do projeto, o doutor conselheiro Sidney Beraldo, disse que o papel do índice na promoção da boa governança é muito importante. Ele disse que o objetivo não é punir, mas incentivar os gestores a utilizarem os dados do IEGM como ferramenta para
reavaliar prioridades, planejar ações, garantir políticas públicas e trata-se, portanto, de um índice reconhecido nacionalmente. Aliás, vale ressaltar que essa foi uma ideia que foi apresentada do Prêmio Inovare, o principal prêmio da área jurídica brasileira. Então, o IEGM se tornou referência em transparência e gestão responsável. Então, tá aí algo que quem está elegendo essas cidades, quem está avaliando essas cidades, é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, se eles avaliaram o município de Porangaba com notas tão positivas, é porque eles realmente avaliam que há positividade nas políticas públicas do nosso município. Isso com base nos dados que eles colhem e recebem das administrações públicas paulistas. É claro, gente, que não está tudo perfeito, tem muita coisa a ser feita ainda, muitas melhorias a serem feitas. E assim que nós publicamos essa matéria nas nossas redes sociais, nós recebemos muitas reivindicações de moradores aqui do nosso município, né, solicitando e reclamando também de algumas coisas na área da saúde. Aí o que acontece? Um determinado meio de comunicação da região pegou esses comentários e disse que tinha recebido em sua redação diversas reclamações da saúde. E as reclamações que esse meio de comunicação apresentou são as mesmas que foram apresentadas por moradores nas nossas postagens como comentários dessa matéria do IEGM. Mas claro que a gente vai apresentar essas reclamações. Quais são as reclamações que foram feitas? Sobre medicamentos, nós tivemos moradores enviando mensagem, ou melhor, comentando na postagem que havia a falta de alguns medicamentos, reclamando de não terem conseguido alguns medicamentos. Também pessoas que comentaram que gostariam de ter mais especialidades médicas. Uma das moradoras, inclusive, comentou o seguinte: seria bom pediatra no pronto atendimento municipal. E enfim, são essas as reclamações: medicamento e especialidades médicas, mais especialidades médicas. Pois bem, bom, se esse meio de comunicação realmente recebeu mensagens de moradores, e-mail ou mensagens, ele pode printar e mostrar, né, que ele recebeu realmente de moradores essas mensagens. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Mas tudo leva a crer que ele utilizou-se dos comentários feitos nas postagens. E é claro que a gente está apresentando aqui. Bom, sobre medicamento, a gente questionou a prefeitura dessas reclamações. Medicamentos e também especialidades médicas. Esse meio de comunicação que disse que recebeu reclamações também disse que procurou a prefeitura de Porangaba para receber informações. Bem, nós procuramos, nós recebemos as informações. Só que esse jornal aí disse que não recebeu. Eu aproveitei e indaguei o pessoal da prefeitura se realmente outro meio de comunicação tinha enviado alguma espécie de ofício ou questionamento sobre esses problemas listados pelos moradores. E a prefeitura disse que não foi procurada. Mas enfim, vamos trazer a resposta aqui para você então. Aliás, esses questionamentos foram feitos nas nossas postagens. Em relação aos medicamentos, a prefeitura disse o seguinte: por meio da Secretaria de Saúde, que coloque-se à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. Em relação aos medicamentos,
é necessário identificar especificamente qual medicamento está faltando ou está sendo mencionado, a fim de que possamos fornecer uma resposta precisa, se temos ou não este medicamento. Ressaltamos que, na ausência da disponibilidade na farmácia municipal, os pacientes podem realizar a adesão ao programa do governo federal Farmácia Popular, que fortalece a assistência farmacêutica e é amplamente recomendado pelas regionais de saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde, também pelo Ministério da Saúde. Quanto às especialidades médicas, o município tem... Deixa eu falar um pouco sobre os medicamentos. Pessoal, só para deixar bem claro, você pode deixar como comentário, inclusive aqui abaixo do jornal ACN, qual o medicamento que você foi procurar na farmácia aqui de Porangaba e você não encontrou, para a gente poder questionar e receber resposta precisa. Porque existe uma lista de medicamentos específica que o município tem a obrigação de fornecer, se chama RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos. Existem medicamentos que não estão nessa lista. Muitas vezes, médicos em consultas particulares indicam medicamentos de referência que não estão na lista do RENAME. Então você pode deixar o comentário aqui para a gente saber qual é o medicamento que está faltando especificamente, qual é o nome ou o princípio ativo do medicamento que você não encontrou. Para a gente procurar respostas e ter as respostas e a solução do problema. Né? Que mais? No programa do governo federal Farmácia Popular, que se eu não me engano está na farmácia da Top Drogarias aqui do lado do Libardi, existe uma lista mais ampla de medicamentos, inclusive que foi ampliada recentemente, e muitos medicamentos de referência foram incluídos nessa nova lista do programa do governo federal, que não é a mesma lista do RENAME. Né? A lista do RENAME ela é mais básica, ela é menor do que a do programa do governo federal Farmácia Popular, que tem aqui na avenida, na farmácia ao lado do Libardi, ali na Top. Tá? Bom, agora quanto às especialidades médicas, mas eu peço, reforço aqui, se você não encontrou um remédio na farmácia municipal, deixa o nome do remédio aqui para a gente saber qual remédio que faltou. O município tem ampliado a oferta de atendimentos em especialidades médicas, incluindo especialidade como pediatria, ginecologia, urologia, cardiologia, oftalmologia, dermatologia e ortopedia, além da realização de cirurgias eletivas de acordo com a disponibilidade orçamentária. É importante destacar que o município não possui obrigatoriedade legal de ofertar atendimentos especializados, uma vez que tais demandas deveriam ser absorvidas pelo governo do estado, conforme a pactuação e a hierarquia do Sistema Único de Saúde, o SUS. Diante da sobrecarga dos serviços de média complexidade na rede estadual, Porangaba tem adotado uma postura proativa, buscando absorver casos crônicos localmente e mantendo na regulamentação estadual apenas os pacientes que realmente necessitam de intervenções de média e alta complexidade. O prefeito e o secretário estiveram numa reunião recente com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e ele recomendou o uso da farmácia popular para aquisição de medicamentos e que isso seria uma espécie de braço da farmácia municipal. Sobre os medicamentos ainda, a Secretaria de Saúde informa que estávamos sem farmacêutico e não poderíamos contratar sem a finalização do concurso. Ficamos praticamente 90 dias devido ao pedido de exoneração da última farmacêutica. Agora a situação está regularizada e a tendência é voltar tudo à normalidade, uma vez que era essa farmacêutica quem gerenciava os estoques de injetáveis e medicamentos de distribuição gratuita. Então ela pediu exoneração, foi necessário fazer um concurso para uma nova contratação e neste interim pode ter havido, segundo a Secretaria, alguma falta ou alguma brecha ali que tenha ocasionado esporadicamente uma falta de algum medicamento. Então, para a gente entender melhor, seria interessante aqui, né, você
colocar qual medicamento que você não encontrou na farmácia do município, para a gente saber se faz parte do Rename, para a gente saber se ele não faz parte, mas está incluído na lista de medicamentos da farmácia popular, que é do governo federal. E sobre o caso da pediatria no pronto atendimento, a Secretaria de Saúde informou que o pronto atendimento é um local que não atende especialidades médicas, justamente por se tratar de um pronto atendimento. É relativo a atendimentos mais emergenciais e de esfera mais geral. No caso de acidente, a pessoa que passa mal de última hora. Então, o pronto atendimento não é voltado ao atendimento clínico de especialidades, mas que essas especialidades estão nos ESFs ou nas unidades de saúde da família de cada bairro ou de cada setor do município. Então você deve procurar o seu ESF, a sua estratégia de saúde da família, a qual pertence o seu bairro, a sua casa, para saber quais são as especialidades e quando atenderão essas especialidades. É necessário fazer agendamento. Bom, e é mesmo, porque muitas vezes você vai fazer uma consulta particular, você precisa agendar, e muitas vezes o médico particular só vai ter consulta, mesmo você pagando na hora, ele só vai ter vaga para te atender em 10, 15, 20 dias. Então, é necessário você procurar o ESF, porque a pediatria, ginecologia, urologia, cardiologia, oftalmologia, dermatologia e outras especialidades estarão e serão agendadas no ESF e não no pronto atendimento. Isso é o que responde, portanto, e esclarece, portanto, a Secretaria de Saúde de Porangaba. Bom, gente, eu peço para você, pode deixar a sua reclamação, reivindicação aqui para a gente saber e para a gente cobrar, porque a gente, curiosamente, nós aqui do Cubo Notícias, curiosamente, recebemos a resposta quando a gente indaga, quando a gente questiona, né? E tem gente que pega, pinça os comentários, vai lá, diz que recebeu, mas não recebeu, aí fala que procurou, mas não procurou. Vai que coisa! E aquele negócio, só cria a polêmica, mas não traz a solução, que é o que importa para você, né? Então, deixa o seu comentário aqui pra gente correr atrás e tentar melhorar ainda mais as coisas para você, morador de Porangaba. Bom, gente, é o seguinte, vamos falar de coisa boa. Neste final de semana, eu acho que você já anotou na sua agenda, eu já dei a dica para você há cerca de 15 dias, há cerca de 2 semanas, mas se você não anotou na agenda, anota, porque é amanhã que vai acontecer, sábado, dia 18 de outubro, um evento que une gastronomia e música, além de solidariedade. A partir das 7h30 da noite, o CLT de Porangaba vai receber a Noite Italiana Solidária. É uma iniciativa voltada para arrecadar fundos para a Associação Amor de Bicho de Porangaba, entidade que atua no cuidado e proteção, atualmente, de mais de 200 animais vítimas de maus tratos e abandonos. O público pode desfrutar de um rodízio de pizzas incluso no valor do convite, que custa R$ 65,00, e vai se divertir ao som do espetáculo musical Noite do Brega. Noite do Brega e Chique é o nome do espetáculo musical, Noite do Brega e Chique, que vai ser apresentado por Renan Negri e Ale Ferraz. O show promete mais de 2 horas com sucessos consagrados da música brasileira. As bebidas serão vendidas separadamente durante a noite. Os organizadores destacam que todo o recurso obtido com a venda dos convites será revertido para o trabalho da associação, oferecendo aos participantes a oportunidade de colaborar com uma causa importante enquanto aproveitam o momento de lazer e boa comida. Então é amanhã, promovido pela Associação Amor de Bicho de Porangaba, a Noite Italiana Solidária. A partir das 7h30 da noite,
lá no CLT de Porangaba. Anotou na agenda? Então não perca. É isso, gente. Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Agradeço você pela sua audiência, por estar nos acompanhando e continue sempre ligado, ligada com a gente. Forte abraço, bom final de semana, fique com a santa paz de Deus e até a próxima.